Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. E terminou em Miami, a primeira fase da temporada de quadradura de 2024. Torneio que teve uma grande surpresa na chave feminina, né? Conquista da Nia Collins, completamente inesperada, não só porque a Collins já tinha pré-anunciado uma aposentadoria no final do ano, mas principalmente porque ela chegou em Miami com dores nas costas, né, que vem desde o torneio que havia jogado em San Diego. Então não havia muita expectativa em cima dela, nem de favoritismo, ela saiu solta na chave, 53 do mundo, mas de repente foi tudo se encaixando e eu acho até que a segunda vitória dela, que foi sobre a Potapova, Anastasia Potapova, fez uma grande diferença nessa campanha dela, porque a partir dali a Potapova é uma jogadora muito firme de base, né, e a Collins é uma jogadora bem agressiva, que arrisca bastante, e eu acho que ali ela ganhou uma confiança tanto na questão física como na questão emocional para seguir no torneio. Ela tinha um grande sonho de ganhar na Flórida, né, que é onde ela nasceu, e era um dos objetivos dessa reta final de carreira dela, era ganhar na Flórida. Eu acho que esse jogo aí, que eu até assisti uma boa parte dele, teve um elemento crucial nessa boa campanha dela. Depois ela ganha da Garcia, né, a Garcia que havia eliminado a Osaka, a Caroline Garcia, uma jogadora sempre muito instável, mas ganhou muito bem da Naomi Osaka, e depois a Collins ganha da Alexandrova, que havia eliminado a Iga Swiatek numa extraordinária atuação, né? A Iga muito irregular, mas a Alexandrova não deixou a Iga jogar, foi um grande resultado, e a Collins dominou a Alexandrova, um jogo não foi grande coisa na questão tática, né? Muitos altos e baixos e tal, mas foi um duelo que era bastante importante para as duas, né? E por fim, ela acaba ganhando na final da Rybakina, um jogo em que a Rybakina parecia que tinha tudo para ganhar, né? Teve seus breaks no primeiro set, breaks no segundo set, quase empatou ali na reta final, quando salvando 4 match points, mas ela sempre ficou no quase, não conseguiu concretizar a reação, e a Collins então com justiça controlou os nervos e conquistou o maior título da carreira. Até é meio doido falar maior título da carreira, porque ela na verdade só tem 3 títulos agora, né? Ela tinha 2 bem pequenos, bem menos expressivos, e agora ganha um grande campeonato. Com isso sobe novamente para 22 do ranking, que deve garantir a Collins agora como cabeça de chave em vários dos torneios, pelo menos até o Wimbledon de peso, né? Isso para ela também faz uma diferença, já sair de cabeça, escapando ali nas primeiras rodadas das favoritas, né? E outra surpresinha foi a queda muito precoce da Aryna Sabalenka. Vocês sabem, a Sabalenka com aquela questão toda emocional relacionada à morte do ex-namorado dela. Ela tentou mostrar assim uma tranquilidade ou não está afetada com isso, mas eu acho que isso é praticamente impossível em circunstâncias normais, ainda que elas não estivessem mais juntos, mas você não sentir alguma coisa ali, né, alguma instabilidade emocional. E ela jogou extremamente mal, perdeu da Kalinina na segunda rodada, cometendo assim, inúmeros erros, né, uma atuação muito abaixo da Sabalenka, que agora então nós vamos observar o que vai acontecer na fase de saibro da temporada feminina, muito equilibrada, não há uma grande tendência. A Iga obviamente está acima de todos em questões até de versatilidade de pisos, mas a verdade é que o circuito feminino está muito aberto, qualquer coisa pode acontecer, principalmente quando a gente vai para a quadra de saibro. E obviamente nós temos que dar o máximo destaque possível a mais um grande título do Jannik Sinner. Sinner já conquista aí 2 Masters 1000, nesta temporada já fatura um Grand Slam e um Masters 1000, quer dizer, uma campanha espetacular, uma sequência de vitórias incrível, né? 22 vitórias em 23 possíveis, ganhando aí de 4 top 10 já. Então, e o Sinner não é só vitória, né? A gente fala, ganhou e tal, mas o cara tá jogando um tênis exuberante, né? Um tênis assim extremamente compacto, muito firme de fundo de quadra, sacando muito bem, que foi um dos elementos que melhorou demais o jogo dele, e muito emocionalmente, sempre muito centrado, muito controlado, né? Eu de toda a temporada dele até agora, que foi justamente essa derrota que ele sofreu lá em Indian Wells para o Alcaraz, acho que foi o único jogo que a gente viu o Sinner abaixo, né, com um semblante ruim.
E obviamente foi naquele terceiro set quando ele torce o pé ou sente alguma dificuldade ali no pé, quando ele acontece ali bem no começo do terceiro set, e dali para frente realmente ele joga mal o terceiro set, talvez preocupado com o que pudesse ter acontecido com a parte física dele. Mas foi o único momento na temporada, você pode dizer, o Sinner não jogou bem. Mesmo agora em Miami, ele não começou bem, né? Ele fez 2 primeiros jogos bastante instáveis, correu até muito risco de uma derrota pro holandês ali na segunda rodada. Um jogo assim que ele claramente não estava adaptado ao piso, as mudanças, o pessoal reclamou demais da mudança de bola de Indian Wells para Miami, e muda também a questão de clima. Miami é mais úmido, a bola anda menos, o ar rarefeito de Indian Wells é muito diferente do ar carregado lá de Miami, então há uma diferença muito grande de mudança, né? O Sinner foi até a semifinal lá em Indian Wells. Então eu senti essa dificuldade dele, até estava achando que o Medvedev, por exemplo, estava acima dele, estava jogando melhor que ele, o próprio Alcaraz estava jogando melhor que ele, mas de repente as coisas se encaixaram e o Sinner na reta final de Miami deu um espetáculo, atropelou o Medvedev. O Medvedev teve a menor chance contra ele, tentou ficar ali pregado no fundo de quadra, o Sinner atropelou o russo, e a final contra o Dimitrov, então, não teve a mínima chance. O Dimitrov não aguentou o ritmo do Sinner, era muito claro que a bola profunda do italiano não deixou o Dimitrov entrar em jogo em momento algum, e ele até reconhece isso na entrevista oficial, né? Mas tem alguns pontos que eu gostaria bem de destacar em relação, principalmente essa final do Sinner, mas de uma maneira geral na sua campanha inteira, é que a gente vem falando muito, né? Inclusive na entrevista que o Darren Cahill deu lá pouco antes da final, ele destaca na questão do saque do Sinner, que todo mundo já observou que deu uma enorme evolução, mas o backhand do Sinner ficou muito sólido o tempo inteiro, e nessa final então ele foi praticamente impecável. Eu vi uns dados que a ATP divulgou bem interessantes. Ele bateu 57 vezes o backhand dos golpes de base, né? E de tudo isso ele só errou 2. E esses 2 erros foram o que a gente chama de erros forçados, ou seja, a bola que ele teve que fazer na corrida, em movimento, porque o Dimitrov estava fazendo um ataque sobre ele, né? Então foram os únicos erros de 57 batidas que ele deu. É uma coisa extraordinária, né? Aliás, se vocês observarem, tanto o primeiro set como a vitória no match point dele foram com o backhand, né? Então, é um outro patamar, um outro golpe dele que nos deixa aí olhando. A direita dele, todo mundo já sabe, a forehand dele, todo mundo já sabe que é extraordinário, anda demais, é muito firme, ganhou bastante profundidade. O saque dele, como eu disse, melhorou, ele está até fazendo algumas boas incursões à rede, mas o backhand dele acabou se tornando uma arma, né? E ontem, por exemplo, outro dado que a ATP deu, ele devolveu 24 vezes de backhand, né? O saque do Dimitrov veio no seu backhand, e ele não fez nenhum winner, né, com esse golpe, que é realmente difícil, mas ele conseguiu, de todos os 24, só 3 ele cometeu erros, né? Então, um golpe que ficou muito consistente e mais uma coisa a chamar a atenção do italiano. Eu vendo a entrevista do Sinner, é uma coisa admirável, né? Esse garoto é realmente especial, né? Porque ele tem uma leveza em relação à carreira, que eu acho que é uma coisa que precisa ficar marcada, né? A gente raramente viu isso no circuito. Até chamei muita atenção para vocês no último podcast sobre aquela amistosidade que estava tendo com o Alcaraz pouco antes da semifinal, até durante aquelas paradas com chuva, batendo papo, descontraído, conversando com o Alcaraz, uma coisa que raríssimas vezes eu garanto que vocês viram no circuito, um pré-jogo com 2 adversários desse tamanho, disputando o número 2 do mundo, com aquela leveza, com aquela tranquilidade. Eu acho que isso marca muito o Sinner, né? Ele é um cara muito centrado, ele é muito competente, muito centrado no trabalho, mas ao mesmo tempo ele leva a vida de maneira diferente, né? E nessa entrevista que ele deu ontem lá em Miami, ele diz que ele jamais imaginava chegar ao número 2 do mundo, mas que isso para ele é uma passagem. E a frase dele: eu venho de uma família muito normal, meu pai ainda continua trabalhando, minha mãe também. Olha que coisa incrível. Para mim, o esporte é uma coisa e a própria vida pessoal é outra.
Então ele tem também essa concepção de encarar o esporte, a carreira, as suas atividades de uma maneira muito leve. Eu acho que isso ajuda muito, né? E o Cahill também, nessa entrevista que ele deu, reforça exatamente esse lado de como o Sinner, ele tem essa leveza de levar o seu trabalho, a sua carreira, a sua alegria com que ele faz isso, né? O Cahill diz que ele certamente acha que o Sinner só vai melhorar daqui para frente, ele tem muita coisa a melhorar, que obviamente houve a direcionamento do forehand foi um ponto que ele trabalhou muito, a devolução de serviço e o slice de backhand, porque ele precisava ter uma variação, né, um golpe de variação quando atacado, né, e obviamente a transição do game, que isso nós temos visto muito claramente com isso, né. Então ele diz que só espera que o Sinner evolua daqui para frente, porque quanto mais velho, mais forte você vai ficando, ele tende a crescer o tempo inteiro, né? E ele fala isso, né, quando eu falando daquela questão emocional, e que o Sinner, ele mantém os pés no chão. Ele sabe que o que ele está fazendo é apenas um esporte, é apenas um jogo de tênis. E que ele, obviamente, é um jogador, uma pessoa extremamente profissional, que trabalha de uma forma muito profissional, mas ele gosta da sua vida. Ele é um garoto de 22 anos muito normal. Frase do Cahill, né? Eu acho isso realmente interessante. Aliás, eu quero falar uma coisa mais legal ainda. Ele diz que, olhando tanto o Sinner como o Alcaraz, ele enxerga esses dois como um exemplo de como o circuito estará em boas mãos daqui para frente, porque esses dois mostram um comportamento em quadra, tanto na derrota como na vitória, como nos bastidores, no vestiário, que inspira todo mundo, toda essa nova geração, dessa forma light que eles levam a carreira, essa forma de amizade entre eles, de ter uma competitividade, mas não uma inimizade, nem uma coisa exagerada, né? Então, realmente, eu achei muito legal a conquista do Sinner com todos os elementos por trás disso, né? Só vou falar também um pouquinho, que tem que nos falar um pouquinho, de Grigor Dimitrov, né, com 32 anos, ganhou do Hubert Hurkacz, ganhou do Alcaraz, uma exibição extraordinária, venceu finalmente o Zverev depois de 10 anos, né, ele só vinha perdendo o Zverev, fez uma atuação duríssima, difícil, ficou extremamente emocionado quando ganhou do Zverev, acho que rompeu uma outra barreira para ele, né, voltou a disputar uma final de Masters 1000, né, sua terceira final, ele tem um título, e ele, de novo, traz aquela alegria de jogar, né? O Dimitrov é muito legal porque o estilo dele é alegre, o estilo dele é para frente, muito físico, muito atlético, ele chega em todas as bolas e tal, mas quando o Dimitrov joga de uma forma agressiva, ele realmente é um outro jogador. Não sei se vocês se lembram, mas o grande momento do Dimitrov foi quando ele jogava muito agressivo, inclusive com saque e voleio, né? Ele já ia muito bem na grama, principalmente, e todos aqueles grandes resultados que ele fez em Grand Slam, inclusive o seu título de ATP Finals, foram justamente momentos em que ele era um jogador extremamente agressivo. Então eu acho que ele está conseguindo trazer isso de volta, mesmo aos 32 anos, e isso é muito legal, né? Muito bem. Passada a régua nessas duas grandes finais, esses dois grandes momentos de Miami, o podcast Tênis Brasil desta semana bate um papo com o Luiz Peniza, o novo treinador da equipe brasileira da Billie Jean King Cup, que tem aí um grande desafio nos dias 12 e 13 de abril, lá no ginásio de Ibirapuera, quando vai receber a Alemanha de Angelique Kerber, né? Vamos poder ver aí a ex-número 1 do mundo, que sua volta, a mamãe Kerber, jogando aqui. E olha, a Alemanha vem com um time poderoso, é um time experimentado, um time que joga bem no saibro, não vai ser uma tarefa nada fácil não, precisamos realmente que as nossas meninas joguem bem, precisamos do apoio da torcida dentro da esportividade necessária. O Ibirapuera deve estar hiperlotado, né? Já estamos chegando aí a mais de 8 mil ingressos vendidos, deve estar casa cheia, uma enorme empolgação, todo mundo podendo ver de novo Bia, Luiz Stefani, Ingrid Martins, Carol Meligeni, Laura Pigossi, um time que tem tudo aí para fazer mais um momento histórico para o tênis brasileiro nessa tentativa aí de chegar à fase do Grupo Mundial, a fase mais importante, onde vai disputar efetivamente o título da Billie Jean King Cup. Seria uma façanha, mais uma façanha para o tênis feminino brasileiro, né? Portanto, eu bato um papo com o Luiz Peniza, que assumiu o cargo e já tem esse grande desafio pela frente. Com vocês então, minha conversa
com o Luiz Peniza. Luiz Peniza, antes de mais nada, prazer conversar com você aqui no podcast Tênis Brasil, você assumindo aí o comando do time brasileiro da Billie Jean King Cup e já com um grande desafio pela frente. Antes de mais nada, prazer ter você aqui com a gente. Adacim, obrigado pelo convite, sempre importante poder conversar contigo, um site super importante do tênis brasileiro que sempre está mandando notícias, então poder compartilhar um pouco da minha experiência e desses novos desafios é super importante para mim. Olha, se assume o time brasileiro já com um grande desafio, uma grande responsabilidade, jogar aqui, nós vamos jogar no ginásio Ibirapuera contra a Alemanha, um time forte, né? Não vai ser um jogo fácil. Como é que você está encarando esse primeiro momento seu aí? O desafio é super importante, na minha visão como treinador, trabalhei como auxiliar técnico durante 4 anos na construção dessa equipe, as jogadoras merecem realmente estar num desafio de classificação para um grupo mundial, num enfrentamento super importante, com uma equipe forte, em São Paulo, com o Ibirapuera lotado, então é um desafio realmente importante e é o início de um trabalho que a gente tem aí a intenção de deixar um legado super forte para o tênis brasileiro. E vem num bom momento, né, que o tênis feminino brasileiro está em super alta, né, com Bia, com Luísa, com tanta gente jogando super bem, mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade, né, Peniza, porque é muito bom jogar com a torcida, mas também tem aquele problema que você acaba sendo, de certa forma, um favoritismo, uma obrigação de ganhar. Então, além do lado técnico, tem que ter muito lado emocional aí no controle do time, no bate-papo com as meninas, né? O tênis feminino brasileiro tem muitas jogadoras fazendo um grande trabalho, né? Tanto as jogadoras quanto as suas equipes vem fazendo um grande trabalho e esse trabalho está sendo compensado com bons resultados por parte das nossas jogadoras, tanto a nível profissional, tanto a nível juvenil. Acho que isso é super importante e acaba que elas são muito referência para as meninas que vêm infanto-juvenis, né? Então, agora, início do ano, a gente teve nos torneios regionais em todo o Brasil, a gente teve 700 meninas jogando tênis a nível nacional, né? Jogando os torneios por todas as regiões do Brasil. Então esse é um número bastante marcante e a gente precisa ter essas referências, que são as jogadoras profissionais, que fazem com que essas juvenis tenham essa capacidade de viver o dia a dia desse processo todo de formação. Com relação ao desafio do confronto, eu penso que é uma situação normal, né? A nossa equipe ela vai usar o apoio da torcida para impulsionar o nosso time, né? Elas têm muita experiência, elas conseguem lidar com situações e desafios constantes que elas passam no dia a dia de circuito, né? Então a torcida vai fazer com que a gente impulsione e tenha mais vontade de sair com a vitória e buscar essa classificação para o grupo mundial. Coisa que eu vejo muito positiva nesse grupo, o Peniza, é que parece haver uma união muito grande entre as meninas, né? Isso não é tão comum no tênis feminino, no brasileiro também. A gente já viu muitas equipes por aí que não havia esse sentimento de grupo, sentimento de amizade, de uma empurrar a outra, como acontece hoje. Isso é um ponto muito positivo a se explorar, né? Sim, com certeza. A minha formação como treinador, ela inicia em torneios de nível COSAT e 14 anos na Europa, onde foi com essa geração dessas jogadoras. Então o meu contato com elas vem de há muito tempo acompanhando elas no circuito juvenil e agora no profissional. E elas também. O tênis tem uma característica pontual que elas competem individualmente. Então elas estão toda semana com suas equipes em busca de conquistas individuais. Quando chega na Billie Jean King, essa equipe específica, ela cria um ambiente que todas acabam se fortalecendo em prol de um objetivo em comum. Tanto as jogadoras quanto a nossa equipe, que eu acho que isso faz com que a gente se fique mais forte, né? E ficando mais forte, as possibilidades de ganhar e de ter bons desempenhos acabam sendo maiores. Nós temos aí uma jogadora, a Bia vai entrar em quadro como uma jogadora de maior ranking nessa disputa contra a Alemanha, apesar de todo o gabarito que a Alemanha tem. Nós vamos falar um pouquinho da Alemanha depois. Mas a Bia também não vem num grande momento. Tá? Não vamos entrar aqui em questões, até por questões éticas, obviamente não vamos falar muito da questão técnica necessariamente da Bia. Mas ela tem um peso enorme para esse confronto, né? As vitórias delas terão um peso provavelmente muito grande nesse confronto. Eu acho que aí, principalmente agora é uma questão de trabalhar essa questão emocional, mental e do grupo, né? Eu tive em Miami semana passada com eles, na primeira semana do Miami,
e fiquei muito feliz com o que eu vi em termos de qualidade no trabalho, de ambiente, das coisas que eles vêm conquistando como equipe. E a Bia, ela é uma referência técnica da nossa equipe, né? Então todo mundo vai estar bem engajado para tentar ajudar ela a ter um bom nível de desempenho, como também as outras jogadoras da equipe, né? Que essa construção dessa equipe, ela tá nesse sentido, né? Onde todas vão estar unidas em prol do mesmo objetivo, né? Obviamente que nós temos a jogadora 1, a jogadora 2 e a nossa dupla, porém, eu acho que a união de todas e esse fortalecimento constante nessa semana da Billie Jean King vai ser importante para que todas tenham essa capacidade, essa tranquilidade para conseguir chegar lá e desenvolver o melhor trabalho possível na semana pontual. Você tem um diálogo frequente e constante com os treinadores de todas as meninas, principalmente o Rafael, né? O Cabel Patiano. Sim, uma das coisas que logo que eu assumi, uma das coisas que eu fiz, acho que foi na primeira semana, foi convidar o Rafael para trabalhar junto comigo na Billie Jean King, tanto nos confrontos da Billie Jean King, como também no programa de desenvolvimento do tênis feminino que a Confederação Brasileira criou. Eu trouxe ele junto comigo porque eu conheço ele há muito tempo, né? Desde a época de COSAT e ITF que a gente viajava, então a gente sempre teve uma ligação muito forte, e ele é uma pessoa que está diretamente ligada no circuito profissional, né? Então ele tá com bastante informação e com bastante conhecimento nesse circuito, que é onde a gente quer estar, né? Disputando vaga para Grupo Mundial e também estando no Grupo Mundial. Então acho que é importante essa entrada dele junto para nossa equipe. Agora, a gente não se engane, a Alemanha vem um time muito forte, né? E é um time de experiente, ainda mais Angelique Kerber entrando para o time agora, Tatiana Maria, jogadora muito experiente, a Laura Sismund, que joga muito bem no saibro, já ganhou 2 vezes Stuttgart era um torneio lá na Europa em saibro coberto, muito parecido com, aliás, com o Ibirapuera, que vai ter aqui, apesar da altitude um pouquinho maior de São Paulo. Ou seja, a gente não pode se enganar que a Alemanha é um time extremamente perigoso. A gente estava conversando semana passada sobre isso e falando um pouco dos objetivos da equipe, das projeções que a gente pode ter como crescimento do time Brasil BRB. E nessa fase que a gente está, não tem para onde sair, né? Acho que todas as equipes que se apresentam, todas as seleções, elas têm grandes jogadoras, né? Então, acho que a gente está preparado para poder enfrentar qualquer equipe e com chances reais de poder desenvolver um bom trabalho e por que não pensar em realmente vitória, né? A gente está bastante empolgado e motivado para buscar isso. Por quê? Porque o Brasil vem crescendo muito no tênis feminino, né? A gente está tendo conquistas, não vou citar aqui todas as conquistas, porque a gente sempre acaba esquecendo de algumas, mas todas as jogadoras vêm conquistando resultados expressivos a nível individual e também como equipe, né? Até que a gente está disputando hoje aqui, agora na semana que vem, vamos estar disputando uma vaga para o Grupo Mundial. Sem dúvida. A Bia joga Charleston semana que vem, né? Então você já tem a programação de reunião do grupo, de treinamento? A gente se encontra no domingo dia 7, onde começa a preparação para a Billie Jean King. A Bia, ela solicitou um wildcard para o torneio de Charleston, foi cedido, então ela vai competir, e é um torneio também que é no saibro, então ajuda nessa transição de entre Miami e São Paulo. Então ela vai estar jogando em Charleston e logo após ela vem para São Paulo para se integrar à equipe. A gente está tendo agora no Brasil, o Benício, essa sequência de campeonatos muito bons. Tivemos 2 torneios de $15 mil, né, do circuito feminino Future de tênis. Tivemos agora São Paulo no torneio de 50 mil e tem Florianópolis em seguida, né? Quer dizer, é uma sequência muito boa de torneios. Principalmente fomentar a base, né? Acho que o tênis feminino hoje precisa colocar mais gente para jogar, mais experiência para essas meninas que estão começando. Você chegou a observar as novas, obviamente você está treinando a Carol, você está ali mais focado nela, mas deu tempo para você focar essas outras meninas, ver como é que está o trabalho individual delas? Sim. Vamos por partes então. Acho que a quantidade de torneios femininos no Brasil, o valor que isso tem é muito grande, porque as jogadoras, elas competem no seu país, elas conseguem somar pontos no ranking dentro do seu país com um custo baixo, e essa ação da Confederação Brasileira com as pessoas que organizam, com os organizadores de evento, acabam sendo uma das coisas mais importantes para o tênis brasileiro em termos de processo de formação de novos jogadores, né? Porque as profissionais competem no seu nível de competição e as juvenis
também passam a jogar torneios com um nível de realidade diferente do que elas participam no seu calendário convencional. Então faz muita diferença isso. Logo que eu assumi, que eu convidei o Pacharoni para trabalhar junto comigo, junto com o presidente Rafael Westrup, a gente organizou um programa de desenvolvimento do tênis feminino. E dentro desse programa a gente tem 4 pilares que são importantes, 4 projetos importantes. Um desses projetos é o capitão indo em loco nas competições de nível juvenil e de nível profissional para acompanhar as jogadoras e suas equipes e ter essa observação de quem são as jogadoras juvenis com potencial que estão nesse processo de formação e também seus treinadores. Então eu já fiz Banana Ball, já fiz o Brasil Juniors Cup, já fui a Miami, então esse projeto já começou, esse primeiro projeto. O segundo projeto é um projeto de acolhimento, onde as melhores jogadoras juvenis, de acordo com os critérios que a gente criou, vão estar viajando com as profissionais nos calendários das profissionais com suas equipes, a jogadora juvenil e o seu treinador. O terceiro projeto é um projeto de desenvolvimento de treinadores. A gente vai ter como se fosse um curso de capacitação, um projeto de mentoria para os treinadores que estão em processo de formação com jogadoras juvenis. E o quarto projeto é um projeto que eles são de encontros de treinamento em categorias de 12, 14 e 16, onde a gente vai estar unindo as jogadoras de acordo com os critérios, unindo os treinadores num projeto de intervenção em loco mesmo, com as jogadoras e com os treinadores. Então esse programa ele vai estar indo junto com a Billie Jean King, vai estar em paralelo com a Billie Jean King, com o objetivo de que tanto a Confederação Brasileira como nós, que fizemos parte desse grupo, a gente quer deixar um legado para o tênis brasileiro, né? Sim. Então as jogadoras sempre, em todas as Billie Jean King, elas falavam sobre isso, né? A gente precisa deixar um legado para as juvenis que estão vindo. E então agora a gente conseguiu realmente concretizar, já está acontecendo. Então isso realmente vai ser bastante importante para o tênis feminino brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que esse processo todo que você narrou aí, essa progressão de trabalho é essencial. Tem essa questão que você falou dos treinadores, né? Porque também é preciso dar experiência aos treinadores do juvenil para encarar o profissional, que é um outro mundo, né? Sim. Uma das coisas que a gente conversou logo nessa minha entrada, tanto eu quanto o Rafael Pacharoni, que nós somos treinadores que iniciamos e fizemos todo o processo de formação como treinador, né? Em torneios nacionais, em torneios COSATs, em torneios ITFs, em Futures, em Challengers, e a gente está crescendo. Sim. Então a gente representa todos os treinadores do Brasil, que a gente tem uma gama muito forte de treinadores com muita qualidade. Então o que a gente quer fazer é unir todo mundo nesse trabalho para poder contribuir e fazer com que cada treinador melhore como treinador para poder ajudar as jogadoras juvenis que tenham um processo de formação adequado e correto nessa fase, nessa transição para o profissional. Sem dúvida alguma. Para a gente fechar, Penísio, me conta um pouquinho do teu trabalho específico com a Carol Meligeni. Você já está há um bom tempo com ela, e a Carol foi uma das que mais bem aproveitou o circuito feminino agora, fazendo bons resultados, campanha, dando um novo impulso para a tua carreira. Como é que está a Carol, como é que está o trabalho com ela? Eu trabalho com a Carol há 3, 4 anos. Ela vem num processo, vamos dizer assim, um processo de descobrimento e um processo de evolução tipo mental e comportamental, e isso vem também junto com o crescimento de jogo dela. O semestre passado foi um semestre difícil porque ela teve uma lesão, uma fascite plantar, e acabou competindo menos, mas às vezes, em alguns momentos, a gente dá um passo para trás para depois dar 2 passos para frente, né? E esse primeiro trimestre dela foi um trimestre bastante importante em termos de evolução dela como jogadora. Então a gente está... Aí o trabalho é um pouco diário, né? De esforço diário, de entrega tanto da parte dela como da nossa equipe, que dá o suporte para ela, diário, para que ela consiga sempre estar melhor. Cada dia ela está melhor e mais próximo do melhor nível dela, né? Acho que o nosso lema é um pouco esse. Um dia mais positivo para chegar mais próximo do nosso nível. É isso aí, Penísio. Agora, então, todo mundo de olho, que você está em casa, vamos ao Ibirapuera, vamos torcer com bom comportamento, mas é muito importante torcer, empurrar o Brasil para essa fase, que seria um resultado extraordinário, né? A gente chegar à fase final da Billie Jean Cup, né? A disputa real do título, na verdade, que a gente chegaria nessa fase decisiva do campeonato.
A gente está muito animado em poder representar todo esse povo brasileiro que vai estar em Ibirapuera. A gente conta com a presença de todo mundo, a gente vai dar o esforço máximo, trabalhar muito para que a gente consiga assim atingir esse objetivo e para que principalmente as meninas que representam o tênis feminino consigam chegar num ponto inédito, que é jogar um grupo mundial de Billie Jean King. Beleza, obrigado, um abraço e muito sucesso para vocês. Valeu, Dalcin, um abraço, foi um prazer. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.